E se a próxima crise financeira não vier de bancos assumindo riscos excessivos, mas sim do próprio sistema criado para evitar exatamente esse problema? Neste momento, há sinais crescentes de que podemos estar na fase inicial de uma nova crise financeira. E no centro disso tudo está algo que a maioria dos investidores e das pessoas em geral mal compreendia há apenas alguns anos: o crédito privado. Para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar ao período após a crise financeira de 2008. Os reguladores intervieram com regras como o Acordo de Basileia III e a Lei Dodd-Frank, que endureceram os padrões de concessão de crédito dos bancos, especialmente para tomadores de médio porte e maior risco. O objetivo era muito simples: evitar outro colapso. Mas as finanças raramente deixam um vácuo sem ser preenchido. À medida que os bancos recuaram, um novo sistema surgiu nas sombras. Credores não bancários, fundos privados e gestores de ativos alternativos entraram em cena para preencher a lacuna. Esse sistema se tornou o que hoje conhecemos como crédito privado. Com o tempo, ele explodiu em tamanho. Entre 2020 e 2025, o crédito privado cresceu quase 50%, alcançando cerca de 3 trilhões de dólares. Tornou-se um dos segmentos de crescimento mais rápido nas finanças globais, atraindo tanto investidores institucionais quanto de varejo, com promessas de altos rendimentos e retornos estáveis. Mas por trás desse crescimento, os riscos vinham se acumulando silenciosamente, e ninguém realmente prestava atenção. Hoje, uma das maiores preocupações é a concentração. Cerca de 40% dos empréstimos de crédito privado estão vinculados a empresas de software. Isso pode ter parecido uma aposta segura há alguns anos, até a inteligência artificial entrar em cena. A IA está rapidamente transformando a indústria de software, desafiando modelos de negócios, comprimindo margens e potencialmente tornando obsoletas categorias inteiras de software. O que antes parecia um setor de crescimento, agora está se tornando uma fonte de risco sistêmico. É aí que o problema começa a se espalhar, eu diria. Se as empresas de software começarem a enfrentar dificuldades, e elas já estão, talvez não consigam pagar seus empréstimos. Estimativas sugerem que as taxas de inadimplência podem chegar a 15% ou até mais se as condições piorarem. E aqui está o ponto crucial. Os fundos de crédito privado não estão isolados. Os grandes bancos estão profundamente conectados ao sistema. Apesar das regulamentações mais rigorosas, os bancos encontraram maneiras de continuar envolvidos. É claro que encontraram. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Eles permaneceram envolvidos, emprestando aos próprios fundos de crédito privado. Em outras palavras, o crédito privado não substituiu o risco bancário. Ele o redistribuiu. Hoje, essas exposições, frequentemente classificadas como empréstimos a instituições financeiras sem depósitos, representam cerca de 14% das carteiras de empréstimos dos bancos e têm crescido mais rápido do que qualquer outra categoria. Os maiores bancos, incluindo JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup, detêm coletivamente centenas de bilhões de dólares nessa exposição. Isso significa que se o crédito privado começar a ruir, o que já está acontecendo neste momento, o impacto não fica contido. Ele se espalha diretamente para o núcleo do sistema financeiro. E o mercado pode já estar sinalizando esse risco. O Financial Select Sector SPDR Fund, que acompanha ações do setor financeiro, acumula queda de mais de 4% no ano, mesmo enquanto o SPDR S&P 500 ETF Trust, mais amplo, ainda está em território positivo. Enquanto isso, os grandes bancos recuaram cerca de 5% no acumulado do ano. Essa divergência sugere que os investidores estão começando a precificar tensões, especificamente dentro do setor financeiro. Mas o verdadeiro perigo está na forma como o sistema é estruturado. O crédito privado não é apenas empréstimo. Ele é sobreposto por mecanismos financeiros complexos que amplificam o risco. Um exemplo são os empréstimos com alavancagem secundária, LEDs, em que os fundos tomam dinheiro emprestado com base para os próprios empréstimos. Rendem a praticar a alavancagem sobre a alavancagem.
effectively creating leverage on top of leverage. If assets value fall, se os valores dos ativos caírem, essa estrutura pode rapidamente se desfazer, acionando chamadas de margem e vendas forçadas. Depois, há os empréstimos NAV, que são garantidos pelo valor total dos ativos de um fundo. Se esses valores diminuírem, os credores podem exigir o reembolso exatamente no momento em que a liquidez é mais difícil de encontrar. Já estamos vendo um pouco disso. E talvez o mais preocupante seja o PIK, ou empréstimo com pagamento em espécie, em que os tomadores não pagam juros em dinheiro, mas assumem mais dívida. Isso significa que o empréstimo continua crescendo, mesmo enquanto a capacidade do tomador de pagar se deteriora. Tudo isso cria um sistema em que os riscos não apenas ficam ocultos, eles se multiplicam. Agora, sobreponha a isso a realidade atual do mercado. As ações de empresas de software já sofreram um impacto, com fundos como o iShares Expanded Tech Software Sector ETF caindo acentuadamente hoje. À medida que as avaliações diminuem, o colateral que garante muitos desses empréstimos enfraquece. Isso pressiona toda a cadeia, dos tomadores de empréstimo, aos fundos de crédito privado e aos bancos que os financiam. E os investidores começam a reagir. Em todo o setor, bilhões de dólares estão tentando sair dos fundos de crédito privado, mas estão esbarrando em uma barreira estrutural. Esses fundos são semilíquidos, o que significa que limitam quanto dinheiro pode ser retirado a cada trimestre. No momento, mais de 4,6 bilhões estão efetivamente presos, com os investidores podendo acessar apenas uma parte do que solicitaram. Grandes empresas como BlackRock, Apollo Global Management e Morgan Stanley já começaram a restringir os saques. E outros, como a Blue Owl Capital, estão no centro de uma preocupação crescente. A Blue Owl Capital suspendeu os resgates em alguns fundos e foi forçada a vender 1,4 bilhão de dólares em ativos para levantar dinheiro. Eles precisavam de liquidez e suas ações caíram drasticamente ao longo do último ano. Outro sinal vem da New Mountain Finance, que recentemente vendeu quase 500 mil dólares em ativos com desconto. Isso pode não parecer alarmante à primeira vista, mas sugere que os investidores estão aceitando perdas. Estão vendendo seus ativos com desconto apenas para reduzir o prejuízo. Os investidores querem retirar seus fundos e isso é um sinal clássico de deterioração das condições de crédito. Isso é apenas o começo. Até as agências de classificação de risco estão começando a levantar bandeiras vermelhas. A Fitch Ratings alertou sobre os riscos ligados a bolhas de valorização impulsionadas por IEA, enquanto a Moody's destacou explicitamente o estresse no crédito privado como uma possível fonte de contágio financeiro mais amplo. A preocupação não é apenas com os calotes, é claro, mas com a forma como esses calotes se propagam por seguradoras, bancos e fundos de investimento. E, ainda assim, ao mesmo tempo, isso por si só não desencadear uma crise na de 2008. O mercado de crédito privado, embora grande, ainda é menor do que o mercado hipotecário era naquela época, mas não precisa ser toda a crise, só precisa ser o catalisador. Lembre-se, tudo está conectado. O sistema bancário está profundamente conectado à bolha do setor privado. O que acontece a seguir está realmente ligado à psicologia. Se os investidores perdem a confiança, o apetite por risco diminui. O capital recua, o crédito se aperta, as empresas enfrentam dificuldades para refinanciar, começam as demissões, e à medida que o desemprego aumenta, a pressão se espalha para outras áreas. Habitação, por exemplo, entre muitas outras. É assim que um problema contido pode evoluir para uma recessão econômica em grande escala. E há outra camada a considerar aqui. A disrupção causada pela IA pode não se limitar ao software. À medida que a adoção acelera, mais setores podem enfrentar pressões semelhantes, criando uma onda mais ampla de estresse corporativo. Isso, por sua vez, aumenta a probabilidade de inadimplências generalizadas em vários setores. O que podemos estar testemunhando agora não é a crise em si, mas a preparação, a estrutura para que uma crise mais ampla se desenrole.
os primeiros sinais, por assim dizer, as primeiras rachaduras. O crédito privado, que antes era visto como uma alternativa segura ao crédito tradicional, agora revela suas vulnerabilidades: iliquidez, alavancagem oculta e risco concentrado. E, à medida que os investidores tentam retirar seu dinheiro, descobrem uma dura verdade: esses investimentos nunca foram projetados para uma saída rápida, para uma venda rápida. Eles não conseguem recuperar seu dinheiro, portanto, a questão já não é mais se existe estresse. É uma questão de saber se o estresse permanece contido ou se torna a faísca, por assim dizer, que acende algo muito maior. E eu aposto na segunda opção. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado desta rápida atualização. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se o achou interessante, útil e informativo. Adoraria ver você no Substack e no Patreon. Vou deixar o link para ambas as plataformas na descrição do vídeo abaixo. Certifique-se de se inscrever e muito obrigado a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Tenha um ótimo restante de dia e espero vê-lo aqui amanhã. Até mais.